Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Gênesis 41 narra a extraordinária reviravolta na vida de José, desde sua humilde posição como prisioneiro até se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Este capítulo descreve a interpretação dos sonhos do faraó por José, sua ascensão ao poder e o papel crucial que desempenhará na salvação do Egito e de sua família durante os anos de fome. Gênesis 41 nos convida a refletir sobre a soberania de Deus, a importância da fé e da perseverança em meio às adversidades, e como os dons e talentos podem ser usados para servir a um propósito maior. Versículos de Gênesis 41 do livro de Gênesis da Bíblia. O sonho de Faraó. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. 2 Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. 3 Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. 4 Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. 5 Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. 6 Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. 7 As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. 8 Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. 9 Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. 10 Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. 11 Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. 12 Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. 13 E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. 14 O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. 15 O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. 16 Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Vamos a uma breve explicação de Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó e se torna governador. Este capítulo é um ponto de virada na história de José, mostrando como Deus transforma sua vida de escravo e prisioneiro para governador do Egito. Ele interpreta os sonhos de Faraó, que revelam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e propõe um plano sábio para salvar a nação. Como resultado, ele é exaltado e colocado no comando do Egito. Versos 1-8. Os sonhos de Faraó. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Versículo 1. José continuou preso por mais 2 anos depois que o copeiro se esqueceu dele. Isso nos ensina que Deus tem o tempo certo para tudo. O primeiro sonho. Faraó vê 7 vacas gordas e belas saindo do Nilo e pastando. Depois, surgem 7 vacas magras e feias, que devoram as vacas gordas. O segundo sonho. Ele vê 7 espigas boas e cheias crescendo no mesmo pé. Depois, surgem 7 espigas mirradas e secas, que engolem as espigas boas. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Versículo 8. Os magos e sábios do Egito não conseguiram dar um significado.
Isso mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus, não dos homens. Versos 9 e 16. José é chamado para interpretar. O copeiro finalmente se lembra de José. Versículo 9. Ele conta ao faraó como José interpretou seu sonho na prisão corretamente. José é chamado e se apresenta a faraó, versículo 14. Ele se barbeia e troca de roupa, mostrando respeito pela realeza egípcia. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Versículo 16. José dá toda a glória a Deus, mostrando humildade e dependência do Senhor. Lição: Deus usa até os esquecimentos e demoras para cumprir seu propósito no momento certo. Voltamos à leitura. 17 Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo. 18 Quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. 19 Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. 20 As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. 21 Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. 22 Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. 23 Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. 24 As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. 25 O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. 26 As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. 27 As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. 28 É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 29 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. 30 Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. 31 A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. 32 O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. 33 Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. 34 O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. 35 Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. 36 Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. 37 O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. 38 Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? 39 Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. 40 Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Uma breve análise textual. Versos 17 e 32. A interpretação de José. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 vacas magras são 7 anos de fome. Versículos 26 e 27. José explica que os 2 sonhos são um só, revelando o que Deus fará. 7 anos de abundância virão sobre o Egito. Depois, 7 anos de fome devastadora acabarão com toda a fartura. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus. Versículo 32. Deus confirmou o aviso, mostrando que isso aconteceria com certeza. Lição: Deus não apenas revela o futuro, mas também dá sabedoria para nos prepararmos para ele. Versos 33 e 40. O conselho de José e sua promoção. José sugere um plano. Versículos 33 e 36. Escolher um homem sábio para administrar o Egito.
armazenar 1/5 da colheita durante os anos de fartura, criar grandes estoques de alimento para sobreviver à fome. Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Versículo 38. Faraó reconhece que Deus está com José e que ele é a melhor escolha para liderar o Egito. Voltamos à leitura. José, governador do Egito. 41. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. 42. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. 43. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. 44. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. 45. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. 47. Durante os 7 anos de fartura a terra teve grande produção. 48. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. 49. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. 54. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. 55. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. 56. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. 57. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Finalizando a explicação de Gênesis 41, José interpreta os sonhos de Faraó e se torna governador. Este capítulo é um ponto de virada na história de José, mostrando como Deus transforma sua vida de escravo e prisioneiro para governador do Egito. Ele interpreta os sonhos de Faraó, que revelam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e propõe um plano sábio para salvar a nação. Como resultado, ele é exaltado e colocado no comando do Egito. José é promovido a governador. Versículos 40 a 41. Ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas de Faraó. Lição: Deus pode transformar nossa vida de uma prisão para um palácio no momento certo. Versos 41 a 46. José recebe autoridade e uma nova identidade. Faraó dá a José um anel-selo, roupas finas e uma corrente de ouro. Versículo 42. Isso simboliza que ele agora tem poder absoluto sobre o Egito. Eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Versículo 44. José se torna o líder econômico e administrativo mais importante do país. José recebe o nome egípcio Zafenate-Paneia e se casa com Azenate. Versículo 45. O nome pode significar o Deus fala e vive, mostrando que José era reconhecido como um homem de Deus. Lição: quando somos fiéis a Deus, Ele pode nos colocar em posições de influência para cumprir seus planos. Versos 47 e 57. Os anos de fartura e fome. José coloca o plano em ação. Versículos 47 e 49. Durante os 7 anos de fartura, ele armazenou uma grande quantidade de grãos.
O estoque foi tão grande que não dava para contar. José tem 2 filhos antes da fome chegar. Versículos 50 a 52. Manassés, Deus me fez esquecer meu sofrimento. Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Lição: Deus não apenas exalta José, mas também cura suas dores do passado. Os 7 anos de fome começam. Versículos 54 a 57. O Egito tem mantimentos, mas as outras terras sofrem escassez. Pessoas de todas as partes vêm ao Egito comprar alimento. Lição: Deus usou José para salvar muitas vidas, mostrando que ele tinha um propósito maior para sua jornada. Conclusão e aplicação. Tema principal: Deus transforma a vida de José de escravo para governador, porque ele tinha um plano maior para salvar muitas vidas. Lições para a vida. Espere o tempo de Deus. José passou anos preso, mas Deus não se esqueceu dele. Dê glória a Deus em tudo. José reconheceu que a interpretação dos sonhos vinha de Deus. Seja sábio e planeje para o futuro. Ele não apenas interpretou os sonhos, mas também criou um plano de ação. Deus pode nos colocar em lugares estratégicos para cumprir seus propósitos. José foi exaltado no tempo certo. Deus pode restaurar o que foi perdido. Manassés e Efraim simbolizam a cura e a prosperidade de José. Versículo-chave. Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Gênesis 41, 38. Conclusão: quando confiamos em Deus, Ele pode nos exaltar, nos curar e nos usar para algo muito maior do que imaginamos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!